Estamos começando mais uma semana de trabalho e nesse Bom Dia Mercado o principal destaque é o confronto italiano entre Lazio e Inter de Milão, que acontece às 16h45, um confronto de aproximação aos líderes, né? Uma busca de aproximação aos líderes. A Lazio vem de 3 vitórias consecutivas, incluindo a última vitória contra o Napoli, dentro da casa do Napoli. Eliminou o Napoli na Copa Itália e venceu o Napoli também na sua casa por 1-0 e busca uma aproximação com o próprio Napoli e também com a Atalanta. E a Inter de Milão teve a sua sequência de vitórias interrompida. A Inter de Milão vem de várias vitórias consecutivas, principalmente na Série A italiana, mas teve uma derrota agora na Liga dos Campeões para o Leverkusen. As duas equipes buscam aproximação ao Napoli e a Atalanta, que venceram no final de semana. A Atalanta venceu o Cagliari, o Napoli venceu de virada a equipe da Udinese, grande vitória da equipe do Napoli. Além disso, nós temos em Portugal Braga e Famalicão, Porto e Estrela da Amadora, e temos na Inglaterra o West Ham visitando o Bournemouth. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 16 de dezembro. Vamos dar início ao nosso planejamento às 15h45 no jogo da Primeira Liga de Portugal entre Braga e Famalicão. 1,50 é a cotação do Braga, 6,25 do Famalicão. O Braga quinto colocado, Famalicão o oitavo, próximo ali de 6 pontos. 6 pontos separam as duas equipes na tabela. O Braga, em caso de vitória, se aproxima do Santa Clara e também dos primeiros colocados ali em cima, né? A galera que busca Conference, Europa e Liga dos Campeões. E o Famalicão com 18 pontos já passa a olhar até um pouco mais para o meio da tabela, né? Não é uma equipe assim que busca tanto, na minha opinião, a parte superior. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo, ou vou lembrar você, né, se você puder, deixar esse like no vídeo ajuda muito para o YouTube divulgar para novas pessoas. Vamos dar uma olhada na campanha do Braga dentro de casa no Campeonato Português. Chegou a assumir uma sequência interessante, com 2 vitórias consecutivas, agora vem de uma derrota e um empate. Vamos dar uma olhada contra quem foram esses deslizes. Dentro de casa, perdeu para a equipe do Sporting por 4-2, derrota teoricamente esperada, e empatou com o Estoril 2-2. Tá? Essa vitória aqui no meio foi contra o Hoffenheim na Europa League. O Famalicão vem de uma derrota no último jogo, que foi para o Estoril, e vinha de uma vitória contra o Aves por 3-2. Não é uma equipe que conseguiu também engrenar uma sequência muito grande de vitórias. Em relação à iniciativa, dá para ver que o Famalicão não sai tanto na frente do placar e o Braga já tem uma iniciativa muito grande, quase 90% dos jogos ele sai na frente. As duas equipes falham um pouco em marcar e também relativamente falham na mesma frequência, né? A diferença é que o Braga tem um ataque superior, mas uma defesa um pouco mais vazada. O aproveitamento do Famalicão é até ligeiramente melhor nas finalizações no alvo, porém o Braga cria mais situações de perigo. O primeiro tempo é o principal destaque do Braga. A gente vê equipes que costumam melhorar na segunda etapa, né? Como foi o caso nesse domingo, eu estou gravando o planejamento do Atlético de Madrid, que não fez um bom primeiro tempo e acabou fazendo um segundo tempo melhor, teve o resultado pelo menos na segunda etapa. O Braga não. O Braga já tem um resultado muito melhor, um desempenho muito melhor na primeira etapa e no segundo tempo ele tem uma queda de aproveitamento. Então, se você tem ideia de trabalhar alguma coisa a favor do Braga ou contra o Famalicão, talvez o primeiro tempo seja um caminho um pouco mais confiável. Lembrando, a gente tem que confirmar isso dentro de campo. 100% dos jogos do Braga em casa com over 1,5, 83% dos jogos do Famalicão fora com over 1,5. Dá pra gente já especular então um cenário de pelo menos 2 gols por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa do Braga, 4-1, 2-1 pro Famalicão, 2-2 e 1-0. Esse 1-0 aqui foi o único resultado que destoou um pouquinho. De resto, 2-2, 2-2, 4-1, 2-1. É um cenário até muito provável de ambas marcam. Inclusive, vou até deixar uma possibilidade aqui, se a cotação tiver um pouquinho melhor, tá? Para valer a pena o risco. Dá pra gente pensar no cenário de correção de preço? Dá, mas eu vou salientar o seguinte. O primeiro tempo do Braga é muito bom, então você já começar esse jogo com uma expectativa de correção de preço é perigoso. Pode ser que o Braga consiga dominar o seu adversário na primeira etapa e a correção de preço aqui talvez só aconteça do lado do Famalicão, tá? Agora, na segunda etapa, se o contexto é trabalhar uma correção de preço durante os 90 minutos, na segunda etapa o Braga já tem um desempenho pior, tá? Em relação ao momento dos gols, o Braga marca com muita frequência no final do primeiro tempo e também no início do segundo, e sofre a maioria dos seus gols no segundo tempo, principalmente no início e no final do segundo tempo.
Já a equipe do Famalicão sofre muito nos primeiros minutos. De novo, cuidado na hora de trabalhar uma correção de preço no favorito, porque o Braga pode ter um bom momento nesse início de jogo. O Famalicão cresce no meio do primeiro tempo em relação a gols marcados e também nos últimos minutos de jogo. Para mim, até dá pra gente cogitar esse favoritismo do Braga, mas a queda de aproveitamento do Braga no final do jogo, no segundo tempo, faz com que, na minha opinião, seja um favorito que pode se complicar por aqui. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não pegar essa cotação a qualquer preço. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado para não entrar a favor do Braga em qualquer cotação. De preferência, numa odd um pouco mais elevada, não necessariamente porque o Famalicão é um super adversário, mas porque o Braga não consegue manter o ritmo no segundo tempo, como ele vem fazendo no primeiro, tá? Às 16h45, temos Lazio e Inter de Milão. A Lazio vem de 3 vitórias consecutivas nos últimos jogos, a gente consegue perceber aqui, ó. Napoli em casa, eliminação do Napoli da Copa Itália. Napoli também fora de casa, vitória por 1-0 e venceu o Ajax na Holanda. Grande vitória, já era líder da Europa League e agora amplia na liderança. A Lazio muito bem também na Europa League. Vinha de derrota fora de casa para o Parma na Série A italiana. Enfrenta uma Inter de Milão que, como eu falei, teve interrompido a sua sequência de vitórias. Era uma sequência muito grande, né? A gente pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias nos últimos 10 jogos e teve essa sequência interrompida com a derrota pro Leverkusen, mas a Inter de Milão provavelmente vai se classificar aqui na Champions. Com essa cotação de 2,10 já é, na minha opinião, um favorito que pode se complicar, muito por conta do respeito que a gente tem que ter com a Lazio. A Lazio, quando começou a temporada com a saída do Ciro Immobile, eu imaginei que a Lazio não conseguiria manter um bom desempenho esse ano e eu me enganei feio. Olha só como vem o desempenho da Lazio, com 5 vitórias consecutivas em casa, nenhuma derrota e apenas um empate. Não falhou em marcar em nenhum jogo, sofre com determinada frequência, só que sofreu um gol a mais só do que a equipe da Inter. Marca mais gols do que a Inter também não falhou tanto em marcar. A Inter sai na frente um pouco mais, teve um empate a mais, teve um jogo a menos, mas também vem de 4 vitórias consecutivas. Como a gente tem duas equipes parelhas, né, que apresentam bons dados, que vêm apresentando bom futebol, para mim essa cotação ela deveria ser muito mais parelha, muito mais igual. Quando o mercado força a Inter de Milão para baixo, eu sei que é pela camisa, pelo que a Inter vem apresentando nos últimos anos, mas eu respeito bastante o time da Lazio esse ano. Passei a respeitar, né? E acredito que essa cotação da Inter tá um pouco esmagada. A gente pode ter aqui uma correção de preço se a Lazio começar jogando muito bem. Tá? Das últimas vezes que a Inter de Milão esteve no estádio da Lazio, ela venceu aqui em 2023, final de 2023 por 2-0, perdeu por 3-1 em 2022, perdeu por 3-1 em 2021 e empatou 1-1 em 2020. Também teve mais uma partida em 2020, temporada 19-20, com vitória da Lazio. Então a Lazio não costuma facilitar muito para a Inter. Outro cenário muito frequente é o ambas marcam. Com uma cotação acima de 2, pode ser interessante. Tá? Inclusive, ó, vamos lá, na casa da Lazio, 2 gols, 4 gols, 4 gols, 2 gols, 3 gols. O over 1,5 aqui também me parece interessante, com uma cotação mais elevada, pode ser legal, tá? O primeiro tempo da Lazio e da Inter não são tão bons, mas o segundo tempo da Lazio é muito sólido. Na verdade, eu posso elogiar sim o primeiro tempo da Inter pela parte defensiva. Não é uma equipe que sofre tantos gols, mas também não vence tanto. No segundo tempo, sim, a Lazio tem um excelente segundo tempo. 100%, atenção, ó, aqui eu já passo a ter um olhar aqui para o 2,5, 1,91. 100% dos jogos da Lazio dentro da sua casa com over 2,5. Não que ela tenha marcado, mas que o jogo teve mais do que 2 gols. E 67% dos jogos da Inter fora também com over 2,5. Então é um jogo com uma expectativa over. E esse 2,5 me agrada, tá? Principalmente com um gol cedo. A Lazio marca a maioria dos seus gols no segundo tempo, principalmente nos últimos 30 minutos, 60% praticamente dos gols, e sofre muito nos primeiros minutos de jogo. Atenção, síndrome do Klopp aqui. Lembra que eu falei do Liverpool no final de semana? Dito e feito. O Liverpool também com o Arne Slot aconteceu de novo com o Fulham. Primeiros 15 minutos de desatenção, gol do Fulham e expulsão. Toma cuidado que isso pode se repetir aqui também na Lazio, tá? A Inter de Milão não marca tanto nos 15 minutos iniciais, mas marca muito nos 16 aos 30, né? Nos próximos 15 minutos. Também é uma equipe que marca muito no miolo ali do jogo e também nos últimos minutos. E tem sofrido a maioria dos seus gols nos últimos minutos de jogo. Então, se estiver na frente, pode sofrer um empate. Se estiver atrás do placar, pode sofrer mais um gol por aqui. É um cenário de over-limite interessante nesses últimos minutos, tá? Destaque da Lazio para Nuno Tavares com 8 assistências. Que loucura, hein? Que loucura. Matias Zaccagni com 5 gols e Valentim Castellanos com 6 gols. Do lado da Inter de Milão, Marcos Thuram uma grande temporada com
10 gols, Lautaro Martinez com 5 gols e aqui o Bastoni com 3 assistências. Dá uma olhada na escalação para ver se esses caras vão estar em campo ou não. E para finalizar, um jogo, vamos dizer assim, não vou nem chamar de meio de tabela na Premier League porque o Bournemouth está um pouquinho mais acima, né? Mas um jogo que não envolve ali a galera do Big Six, um jogo que não leva tanto assim uma expectativa, porém, provavelmente o jogo com a maior liquidez do dia. Vamos dar uma olhada no Bournemouth para ver se faz jus a essa cotação de 1,70, tá? Dentro de casa, o Bournemouth só perdeu 2 partidas. Eu não tenho memória das derrotas do Bournemouth, mas eu faço questão da gente mergulhar um pouquinho mais a fundo para saber contra quem foram essas derrotas, para poder julgar de uma maneira mais fidedigna, né? Para também não cometer nenhuma injustiça. Vamos lá? Vamos entender contra quem foram essas derrotas em casa. Perdeu para a equipe do Brighton e perdeu para a equipe do Chelsea, certo? Então, perdeu para o Chelsea e perdeu para o Brighton. Vamos dar uma olhada na tabela, onde é que estão essas equipes? O Brighton acabou de perder hoje, né? O Brighton está aqui em 9º colocado, perdeu hoje, e o Chelsea ainda vai jogar aqui na 2ª colocação, pode até se aproximar do Liverpool. Então, são 2 equipes boas. Eu não posso olhar para essas derrotas do Bournemouth, então, e julgar como derrotas comuns. Foram derrotas esperadas, ou pelo menos que já estavam provavelmente num planejamento. O West Ham, fora de casa, teve 1 vitória, 2 vitórias. E vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Vamos dar uma olhada também quem foram os adversários do West Ham fora de casa nos últimos jogos, para não cometer injustiça, tá? O West Ham perdeu para o Tottenham, fora de casa, primeira derrota. A segunda derrota foi para o Forest. Depois, uma derrota para o Leicester e também teve a vitória contra o Newcastle. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na tabela. Perdeu para o Forest, que hoje é 4º colocado. Como mandante, o Forest está aqui entre os principais mandantes. Perdeu para o Tottenham, que como mandante, teoricamente também é uma equipe forte, né? Uma equipe que a gente julga ser ali dos principais, né, do Big Six, ou até mesmo das 7 principais equipes. E também perdeu para o Leicester. No caso do Leicester já é mais contestável, né? O Leicester está aqui beirando zona de rebaixamento. Então dá para dizer que o favoritismo do Bournemouth hoje faz um pouco mais de sentido, porque o West Ham perder para o Tottenham é compreensível, para o Forest é compreensível, mas para o Leicester já é um pouco mais complexo. Então acredito que essa cotação do Bournemouth esteja ali próximo do justo. Não vou dizer que está boa para trabalhar, mas está próximo do justo. Outras informações: o Bournemouth saiu na frente mais vezes que o West Ham, só que em relação a falhar em marcar e frequência de gols sofridos, é igual, só que o time do Bournemouth marcou 2 gols a mais e sofreu metade dos gols do West Ham. Então o West Ham fora de casa tem uma defesa frágil. Aproveitamento muito parecido, mesma coisa em relação ao XG criado. O primeiro tempo do Bournemouth é melhor do que o primeiro tempo do adversário, mas o segundo tempo do Bournemouth é pior do que o segundo tempo do adversário. Então se você pensa de fato em trabalhar uma correção de preço por aqui, talvez um lei a pior equipe em campo no West Ham, quem sabe até um back favorito ao Bournemouth, que é um pouco mais difícil, o primeiro tempo pode ser um caminho, que é onde o Bournemouth tem um desempenho melhor, defensivamente é melhor, ofensivamente é melhor, tem mais vitórias, menos derrotas. Mas no segundo tempo fica mais difícil. É uma equipe que sofre mais, que marca menos, que não passa tanta confiança. Então, para correção de preço, somente no primeiro tempo. Outra informação: 100% dos jogos do West Ham fora com over 1,5. Dá para a gente cogitar esses 2 gols por aqui? Vamos dar uma olhada nos últimos enfrentamentos entre eles. Na casa do Bournemouth, 1-1 em 2023. Depois 4-0 para o West Ham em 2023 também, né? A outra temporada. Aqui embaixo, 2-2 e 2-0. Então, pelo menos 2 gols a gente pode ter esse cenário aqui, tá? Em relação ao momento dos gols, olha como o time do West Ham cresce no segundo tempo. 75% dos gols marcados nesse momento, mas também é um momento onde a equipe sofre mais gols. Então, é um segundo tempo mais aberto, tá? Dá pra gente pensar nesse cenário, como eu fiz hoje, por exemplo, no Atlético de Madrid, pensar num jogo 0-0 no primeiro tempo, tentar buscar 2 gols no segundo tempo, pode ser interessante, ou até mesmo um jogo desempatado, pode desencadear ali uma possibilidade para mais 1 ou 2 gols, pode ser interessante. Eu, como não tenho a confiança do Bournemouth no segundo tempo, como é um Bournemouth que cai de aproveitamento no segundo tempo, não entraria a favor do Bournemouth com essa cotação de 1,70. Para mim é uma cotação próxima do justo, mas que carrega um risco por conta do desempenho do Bournemouth na segunda etapa. São equipes que marcam e sofrem quase na mesma frequência, a diferença é que o West Ham tem sofrido mais gols, tá? Fora de casa nos últimos jogos, o West Ham marcou contra o Leicester, contra o Newcastle, contra o Tottenham e contra o Brentford. Só não marcou contra
o time do Forest. E dentro de casa o Bournemouth marcou contra o Tottenham, na derrota contra o Brighton, contra o City na vitória, contra o Arsenal e contra o Southampton. Então é uma equipe também que produz gols, por isso que eu acredito nesse ambas marcam, nessa possibilidade de over 1,5 pelo menos, tá? Outro jogo que eu vou deixar como algo complementar é Porto e Estrela da Amadora, porque a cotação do Porto tá muito baixa, mas é muito provável que vença. Tem o Vitória também contra o Rio Ave que foi, que se não me falha a memória, comprado. É uma equipe também que pode crescer nos próximos anos. Pode ser aqui um jogo interessante, um jogo complementar. E vou deixar aqui embaixo o espaço para você me ajudar com informações, complementos e correções, caso eu tenha falado alguma besteira. Pode ser frequente, né? Às vezes passa batido. Muito obrigado pela sua companhia. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Se você não me segue no Instagram ainda, tenho postado com alguma frequência a minha rotina de trabalho por lá. Vai ser um prazer ter você ali comigo, tá? É mais para você acompanhar o dia a dia de um trader mesmo, se você quiser. Vou deixar o link da minha parceira Betfair para você criar sua conta e vou deixar também o link do meu parceiro Radar Esportivo para você acompanhar o meu planejamento. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.